ia ser no meu, agora é no seu, eu vou me apresentar. Eu sou terapeuta quântica junguiana, trabalho com expansão de consciência, com análise, né? Trabalho com depressão, pânico, ansiedade, relacionamentos. Então, na parte de psiquiatria e terapia, tá? Nessa linha quântica. E a Dani é consultora de imagens. É isso. E resolvemos nos unir para nos apoiarmos. Nesse momento, né? Que é muito importante. Com certeza. Nesse momento que é muito importante. Nós estávamos conversando agora, antes de fazer a live, e sentindo, né, o que a gente traria para vocês. E uma coisa que veio muito forte é que nossa casa é o nosso templo. É nossa casa terra, nossa casa lar, nosso corpo físico. Então, é o nosso templo. E se temos um chamado para ficarmos em casa, para sairmos do externo, né? E estarmos em casa nesse momento, é para a gente, de alguma forma, trazer uma conexão com esse templo e também fazermos uma análise de como estamos honrando o nosso templo, né? Como estamos honrando o nosso corpo, o nosso lar, o nosso dia a dia, o nosso planeta, a nossa vida, né? Estamos vendo uma situação que é bastante desafiadora. Então, a economia, o sistema de saúde, o nosso físico, todo o sistema, a matéria está fragilizado. De uma forma em que a gente está voltando para dentro para buscar uma forma, né? É o chamado que eu sinto, uma forma mais sagrada de viver até, onde a gente consiga honrar tanto o ser quanto o ter, né? Com certeza. E esse momento, né? Esse momento é um momento que a gente precisa se interiorizar, né? Saber que ter um sentimento de positividade, de saber que a gente está passando por esse momento, que esse momento vai passar como uma tempestade passa, né? A gente, claro, a gente sabe que não está sendo fácil para muitos países e a situação toda, o mundo parou praticamente, né? E é muito importante essa live que a gente está trazendo para trazer um conforto, né, para as pessoas, que a gente possa levar uma mensagem legal, uma mensagem bonita, que a gente pode trazer essa leveza para as pessoas que estão dentro de casa, nesse momento, não podendo encontrar família, amigos, né? Sim. E uma das coisas que, então, eu acho que aqui, vocês aí nos Estados Unidos, a Dani, ela tá em Flórida, né, Dani? Sim, aqui em Miami. Em Miami, então acho que você já está há um tempo antes da gente, né, em casa. Sim. Já estou praticamente 15 dias em casa. 15 dias. A gente está há 3 dias, não, 4 dias, começamos na sexta. 4 dias. E aí você já sente muitas pessoas ansiosas, com depressão, em pânico, né? Você já está sentindo isso acontecendo, né? Porque a gente não consegue mais sair de casa. E aí, como que está o nosso lar, né? Como que a gente se relaciona com a nossa casa, com o nosso corpo, na nossa casa, corpo físico, nossa casa mesmo. Como que nós estamos nos preparando para isso, né? A gente não sabe quando que a gente vai voltar a viver no externo, né? Então, vamos observar para esse templo que a gente vai viver a partir de agora. E foi isso que a Dani, né? Então, essa live foi iniciativa da Dani, de uma forma com que ela pudesse nos ajudar a gente levar essa fase de uma forma leve, né? Porque vai passar. Só que como a gente levar essa fase vai fazer toda a diferença para o nosso amanhã. Com certeza. Ou a gente constrói uma fase leve,
ou a gente vai ficar na ansiedade, na angústia, na depressão. Então, a Dani vem dar algumas dicas para gente fazer essa reciclagem interna, que vai influenciar no nosso externo, né? Para que a gente passe por essa fase sem tanto peso, tanto peso. Eu acho que a gente tem que tentar manter a nossa conexão, né, com o nosso amor próprio. A gente está praticamente mais acostumado a estar na rua do que em casa, né? A maioria das pessoas. E eu sempre trabalhei muito em casa, eu trabalho online, mas a maioria das pessoas trabalham fora, né? E tem esse momento, eu nunca consigo organizar a minha casa, eu nunca consigo organizar meu closet, né? O meu armário de roupas. E eu acho que esse momento, ele é um momento para a gente interiorizar, para a gente parar, para a gente respirar, para a gente saber olhar para as coisas, né? Para as coisas que estão ali paradas, que não traz mais nenhuma energia, que a gente às vezes tem até um apego, mas não tem tempo, né? De muitas vezes parar, organizar as coisas. E eu acho que esse momento também é muito importante que a gente tente se conectar com independente da gente não estar saindo para a rua, né, para trabalhar nos escritórios, para que a gente possa estar em casa. Tem gente que trabalha home office, tem gente que trabalha fora, mas já está acostumado, né, com home office. Tem muita gente que trabalha fora, então ter essa consciência de acordar, não passar o dia todo de pijama ou ficar trabalhando no sofá, na cama, né? Porque a gente tem que ter esse, independente desse momento, não é férias, né? A gente não tá de férias, é um momento que a situação é essa que a gente se encontra, né? E tem que ficar em casa. Então, o importante é a gente acordar, fazer uma make que seja uma make básica, pôr uma roupa gostosa, confortável, né? Ou até uma roupa de ginástica mesmo, já que tu tá em casa, arrumar o cabelo, né? Eu acho que é super importante, não sei, até uma pergunta que eu quero te fazer. Afeta o nosso psicológico, não afeta? Essa questão da gente estar nessa situação e ao mesmo tempo ficar triste, depressivo, se sentindo mal por tudo que está acontecendo, né? Então é importante a gente acordar como se a gente estivesse saindo para trabalhar, né? Isso afeta muito o nosso psicológico, não afeta? Não dá esse desânimo, né? Então, nós que já trabalhamos em casa, né? Eu também eu mudei a minha vida para trabalhar em casa por causa do meu filho. Então, nós que trabalhamos em casa, a gente já percebeu esse hábito que é importante acordar cedo, tomar um banho, né? Para despertar, lavar o rosto. Como eu trabalho em casa, eu não tenho o costume de passar maquiagem, né? Mas eu já passo um protetor solar, que seja com tom, e eu já me sinto mais bonita, já tira aquela cara de sono, de cansaço. Então, o nosso café da manhã, um suco que a gente faça, uma meditação que a gente já acorde fazendo uma rotina, onde a gente já traz uma energia para o corpo, de forma que a gente não entre nesse limbo, né? De estar em casa e estar se entregando para isso. Então, é um momento de recolhimento, mas também é um momento de conexão. Conexão com a nossa energia primordial, com a nossa essência, com o se cuidar, com o se amar. Porque o se cuidar, tomar um banho, né? Fazer exercício de manhã, uma yoga, meditar, até passar, né, alguma coisa no rosto, pentear o cabelo, isso é amor próprio, isso é se cuidar. E as pessoas que já têm alguma dificuldade desse se cuidar, de se olhar, de se ver como um templo, eu acho que esse é o
é o grande olhar, né, que a gente traz. Nós somos esse templo. Então, eu estudei muito Feng Shui já. E o Feng Shui, ele diz que a nossa casa é o nosso templo. Que a gente não cuida da nossa casa para o outro. A gente cuida da nossa casa para a gente se sentir nesse templo. E o nosso corpo é o nosso templo. O yoga já diz isso, né? Então, a gente cuidar do nosso templo, tanto externamente quanto internamente. E trazer essa energia de pentear o cabelo, de se cuidar, de colocar uma roupa agradável, né? Não para ficar de pijama até 1 da tarde, depois ir tomar banho e depois... Não, já acordar e já trazer uma energia assim de... É uma quebra de hábito, né? De ir para fora. Mas essa quebra de hábito não é para se entregar, né? Claro. É para reajustar a forma que a gente vive. Exatamente. Né? Então, esse não se entregar, eu acho que é o ponto principal. Porque se a gente se entregar para o medo, para a ansiedade, para a preguiça, para o desleixo, se entregar para o momento e falar assim, nossa, vou me entregar, aí sim, a gente vai entrar no processo que pode ser até depressivo, ou ansiedade, ou pânico. Depende da frequência que você vai escolher. Então, tudo é frequência. Nós somos um campo quântico de frequência. Você escolhe a frequência que vai tocar na sua vida. É como um rádio, uma estação de rádio. Qual estação você vai escolher? A frequência do amor, de se amar, de se cuidar do lar, cuidar das suas plantas, meditar, estar bonita com você, né? Honrando o seu templo interno e externo, o seu lar como um templo. Ou você vai entrar na frequência do medo, da ansiedade, da tristeza, de se entregar. Então, eu acho que essa frequência é importante, para que essa frequência se torne um hábito e a gente consiga passar por essa fase de uma forma onde a gente não se sinta tão fragilizados. Exatamente. E aproveitar esse momento, né, para... Já que tem que ficar em casa, pôr a casa em ordem, né? Não acha? Sim, eu tenho feito muito isso durante esses dias. Eu me mudei recentemente, então eu tô nessa bagunça, entre aspas, né? Porque eu me mudei, então ainda existe caixas dentro da minha casa que eu ainda não consegui colocar tudo em ordem. Mas eu acho que esse momento é super importante a gente olhar para o que a gente já não usa mais, né? Entrar no nosso closet, tentar, não é um momento de doar hoje, mas entrar no closet, observar lá dentro o que faz sentido, o que não faz sentido, se essa peça ainda, essa peça de roupa ainda te traduz, não te traduz, né? É super importante esse momento. Tu tem feito muito isso, ó? Então, esse final de semana foi bem legal, porque meu marido e o Noah, a gente fez esse detox na casa, né? Então, a gente ainda falta alguma coisa, ainda falta o guarda-roupa do meu filho. Então, porque a gente fica na correria do dia a dia e não para ver o quanto que a gente está acumulando de coisas antigas que a gente não usa. E essa energia antiga vai ficando acumulada. E tudo que é velho bloqueia para a entrada do novo. Então, se existe um chamado para a gente se recolher, para a gente fazer uma análise de como estava a nossa vida até então, porque eu estou sentindo muito isso. Você está sentindo isso, Dani? Totalmente, totalmente. Eu estou sentindo um novo chamado. Por mais claro que existe uma tristeza por trás, né? Que estão muitas pessoas não aguentando, indo embora, né? Porque está matando muitas pessoas esse vírus. Mas, independente, eu sinto que algo tem um chamado, né? Tem algo que o mundo, eu acho que vai ser diferente depois que a gente passar de tudo isso, né? Acho que vai, com certeza, passar. Vai ser diferente quando passar tudo isso.
Sim. E a gente abrir esse espaço, isso algo para ser feito com frequência, né? A gente tirar. Teve uma fase, estava num processo bem profundo de liberação de sombras, de limpeza, né? Interna, que eu peguei eu tinha um baúzinho com fotos, muitas fotos. E eu falei, nossa, eu preciso fazer uma limpeza nas minhas fotos. Então eu peguei aquelas fotos e eram fotos assim que não ressoavam mais com a minha verdade, né? Fotos de momentos que eu não estava por inteira. Então eu fiz uma limpeza naquelas fotos. E eu faço isso com as minhas roupas também. As roupas, elas guardam energia. Então os momentos que nós vivemos com aquelas roupas, eles ficam registrados não só energeticamente na roupa, como no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele funciona como sinapses cerebrais, com programas, onde todos os registros, quando a gente vive um trauma, o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente fala no momento do trauma, formam sinapses no cérebro. E aquela roupa que nós estávamos no momento do trauma fica registrado no cérebro. Exatamente. E a gente não faz ideia, porque conforme a gente usa aquela roupa de novo, e a gente pode se sentir tristes sem saber, porque aquela roupa está ativando uma memória ruim no cérebro. Exatamente. Eu faço muito esse trabalho com as minhas clientes de revitalização de guarda-roupa. Então, a gente, depois de passar todas as etapas de avaliação, até a gente chegar no ponto, a revitalização é sempre o último, e a gente já sabe tudo que ela quer transmitir, o que ela quer para esse momento novo da vida dela, a gente entra no closet para revitalizar. E a gente vai de peça por peça. A gente começa na parte de cima, depois vai para a parte de calças e saias, e é muito interessante, porque a gente vê que aquela peça ela não traduz mais a identidade visual dela daquele momento, mas ela fica pegada com aquela peça. Às vezes tem todas as provas de que, olha, essa peça em relação com a cor não te favorece, em relação a caimento, ou olha, ela está danificada, né? Então, às vezes tem um trabalho emocional aí, né, que a pessoa fica apegada emocionalmente, às vezes porque ganhou de um namorado, do marido, né? E realmente também tem super essa parte da pessoa não se sentir bem, às vezes, com aquela roupa e fica linda, né? Já aconteceu com minhas clientes dela não gostar de uma peça e essa peça ficar linda e ela não saber por quê. E tem tudo a ver com isso que tu falou. Com certeza é um sentimento que vem que ela não... De alguma forma, ela sente que não sei, né? Isso é muito, muito interessante. É muito interessante. Acontece muito nos meus atendimentos. Eu sempre... E eu sempre trago isso, assim, às vezes a pessoa ela não quer tirar do closet, mas faz 2 anos que ela não usa mais a peça, ou a peça tá danificada, ou enfim. Eu sempre falo, compra uma caixinha bonitinha, dobra essa peça, guarda ela numa caixinha como se fosse um presente mesmo que tu ganhou. Se ela tem essa sensação, esse emocional forte, né? Porque às vezes a pessoa não consegue se desfazer pelo emocional mesmo, né? Então, muitas vezes elas guardam essa peça e chega um momento que elas falam, ai, Dani, guardei, mas depois sabe o que eu fiz? Botei fora mesmo, ou passei, ou doei, né? Então... Nisso, Dani, se a gente for olhar para essa parte da estrutura psíquica, tem alguns pontos, tá? O fato do descuido. Então, o meu trabalho é sempre olhar para a nossa criança interna, para a formação da nossa estrutura psíquica lá na infância. O fato do descuido pode estar relacionado a uma infância onde existiu negligências. Negligências por parte dos pais, né?
dos pais não estarem cuidando da criança da forma que precisavam, ou porque eles têm que trabalhar muito, essa criança ficava com babá e a babá não cuidava direito, ou porque justamente os pais, né, de alguma forma, não foram também criados com cuidado, ou o contrário disso, aquela mãe que cuidava em excesso, que a criança não podia se sujar, que a criança não poderia, sabe? E a criança era uma bonequinha, um príncipezinho, sempre de salto, não conseguia andar direito. Tudo isso vai influenciar nesse momento em que a pessoa está em casa e ela não consegue, ou ela vai se entregar e não vai se cuidar, ou ela vai ficar angustiada porque ela não vai ter para onde ir, né? Não, e esse momento também, eu acho que tem pessoas que já vêm com alguns problemas e esse momento que a gente está vivendo fica maior, né? O problema que a pessoa está vivendo, já vivia antes, na verdade, né? Então, eu acho que isso é algo... Né? E essa questão do apego também é isso, porque essa pessoa que às vezes se apega muito nos objetos, pode ser que ela viveu uma infância onde ela não tinha muitos brinquedos, onde ela não tinha nada, onde se ela quebrasse um brinquedo, ela iria apanhar. Então ela tinha que ter um cuidado excessivo com as coisas, ou ela tinha poucos brinquedos e os amiguinhos tinham muito, e todos aqueles brinquedos ela tinha que cuidar com muito cuidado. E aí na hora que ela se vê com os objetos da casa, das roupas, ela acaba acumulando mais coisas pela falta que ela teve na infância. Interessante, nossa. Tem bem tudo se liga, né? Ó, tudo se liga. Interessante isso. Tudo se liga. Então, se essa criança ela recebia brinquedos no lugar de afeto, de presença, os objetos materiais vão ter um valor muito importante para ela. Porque vão estar relacionados com um sentimento. E a gente vem de uma educação, né? Principalmente a classe média, onde os pais eles precisavam trabalhar muito e eles compensavam com os brinquedos. Então, por isso que a gente vê a questão do consumismo também. Essa questão do consumo é algo muito interessante também nessa parte da psicologia, né? Sim. Parte do mental, né? Mas tem a ver com amor próprio também, né, Dani? Porque assim, eu fiz uma consultoria de imagem e eu percebi o quanto que eu comprava de roupa para pertencer, porque eu estava desconectada com a minha essência, com o que é bacana para mim, com o meu amor próprio, que eu acho que é esse que é a essência do trabalho da consultoria de imagem. Uma coisa que eu sinto, assim, só deixa eu tentar completar isso do meu ponto de vista, sabe? Tá. Eu sentia que era uma coisa assim meio fútil, sabe? Fazer uma consultoria de imagem para me preocupar com a minha imagem e tal, né? Eu dentro de um caminho todo espiritualista. E quando eu falei, não, eu quero fazer isso porque eu quero um consumo consciente, e a gente olha a consultoria de imagem, era totalmente voltada para o consumo consciente. Totalmente. É para te olhar e fazer as pazes com o teu guarda-roupa. Fazer as pazes com as roupas que tu tem lá. Não é para... Eu sempre falo, a consultoria de imagem, ela não é para a gente sair gastando 10 mil reais, 10 mil dólares no shopping. Muitas vezes as clientes que entram em contato comigo para fazer a consultoria falam, mas quanto que eu vou ter que gastar no shopping? Eu falo, não, peraí. Isso aí é lá no final. A gente vai ver se tem peça que precisa ou não precisa, alguma peça-chave que precisa, mas a não ser que tu não tenha nada no closet, que já aconteceu já tive uma cliente que o closet dela era vazio, ela tinha no máximo 15 peças. E ela queria um momento mais mudar a identidade visual dela, ficar mais arrumada e tudo mais. E aí a gente teve que sair para compras mesmo. Mas assim, a pessoa que tem um armário lotado e compra mais, eu sempre digo que esse consumo exacerbado, ele aprisiona a gente, né? E sempre é um sinal de desequilíbrio, né, Ró? Sempre é um sinal de desequilíbrio, assim,
é um prazer momentâneo, né? Uhum. Então, eu acho que... Por isso que eu sempre começo a minha consultoria falando da autoestima, da imagem que ela se vê, como que ela se vê, como que tá a autoestima dela, né? Como que tá o momento de vida dela. Isso é muito importante antes de qualquer coisa, porque eu tenho muitos contatos também, além de personal shopper, pessoas, eu quero fazer look, mas antes da gente fazer look, sempre é o ponto de antes avaliar as cores que realmente ficam boas para a pessoa, avaliar o caimento de roupa, todas as etapas, você que já fez, desculpa, você que já fez a consultoria sabe, tem etapas, não é uma amiga passeando no shopping falando, compra isso, compra, né? Então... E o que eu mais senti que uma conexão com o nosso amor próprio, de aceitar quem nós somos. Quando a gente percebe que a gente combina com tal cor e aquela cor tem toda uma psicologia por trás daquilo que revela a nossa personalidade. E eu caiu a ficha, eu falei assim, gente, quantas roupas eu comprei que não ressoavam com a minha alma, com a minha verdade, com quem eu sou, que ficou guardado no guarda-roupa e eu não usava. Agora eu entendi porque eu não usava, porque não fazia sentido com a minha Exatamente. Pessoa. E assim, aquele closet cheio de roupa com etiqueta e aquela roupa que tu compra aleatório, que o importante, o consumo consciente, não é para não comprar. Eu acho que é para comprar certo, que tem a ver com o teu closet. Isso que importa. Não adianta você ter uma peça com várias cores iguais. Isso não é um closet que vai te trazer looks bacanas, que tu vai se sentir bem. O legal mesmo é buscar peças que, quando for comprar, e o consumo consciente entra nisso, olhar para o closet primeiro. Olhar o que tem lá, porque às vezes a gente acaba fazendo uma compra que a gente já tem, porque é uma cor diferente ou tudo mais, mas às vezes elas não dão, não combinam com tudo dentro do closet. Quando a gente traz peças que complementam, a gente não fala mais, eu não tenho roupa, né? Porque a gente tem às vezes a mulher tem essa mania, não tenho roupa para sair. Ou vai para alguma festa e quer fazer compras, mas às vezes tem um closet com um monte de coisas lindas, mas que elas não conseguem montar e criar ali looks que, né, que podem usar em todos os momentos. E eu trabalho muito isso, eu trabalho muito o armário cápsula, aquela peça que tu pode usar com a outra peça, e aí uma peça que dá 4, 5, 6 looks, né? Então, eu sempre falo, o consumo consciente não é não comprar, é comprar com consciência, né? Como com consciência. Exatamente. Com consciência. Eu tenho praticado muito isso, né? E meu guarda-roupa, ele ficou assim... Nossa, eu comprava muita coisa. Eu era aquela pessoa assim que comprava mesmo, porque eu venho dessa criação... um desequilíbrio relacionado ao consumo. Então, eu percebo hoje quando o meu guarda-roupa é vazio. Não, e você consegue fazer muitos looks, não consegue? É vazio, mas é impressionante. Meu guarda-roupa é vazio, mas eu tô sempre arrumada. Porque eu tenho peças chaves, peças que estão sempre bem cuidadas, porque você tem um cuidado especial com aquilo, porque você tem uma identificação, e quando você tem uma identificação, você cuida bem, né? Tem a questão de cuidar também, né? De trabalhar esse cuidar. Exatamente. Né? Cuidar de si, cuidar da casa, cuidar das coisas com amor, com carinho. Então, você usa mais tempo aquela roupa e às vezes você repete, né? Tá sempre repetindo a roupa. É isso, sabe como, né? Só que você sabe como repetir. Aquela roupa está em sintonia com a nossa verdade, com a nossa essência. Exatamente. Né? Olha que legal que a Roberta Martins falou. Acredito que quando amadurecemos, isso fica tão irrelevante
como se isso fosse tão pequeno diante de outras coisas. Interessante, né? Que ela falou verdade, prazer momentâneo, não há um preenchimento verdadeiro, né? E o quanto, né, a gente está apegado na matéria, o quanto a gente está apegado nessa necessidade da imagem, nessa necessidade de consumir e cada vez mais adquirir coisas para preencher o vazio interno. Exatamente, né? Exatamente. Então, quando você... E é muito automático. Eu usava só roupas pretas também, né? Conforme eu fui fazendo as pazes com o meu eu, minhas roupas foram ficando mais leves também. Minha casa foi ficando mais leve. Porque o meu templo, alma, estava falando por mim. Isso. Não, e muito o que provavelmente deve ter acontecido é um autoconhecimento, um reconhecimento de ti. Né? Porque às vezes... E foi não, viu, Dani? Não? Foi trabalho de sombra pesada mesmo. Porque a gente criança ferida, trauma. Porque às vezes a gente tem muito... Eu vejo muito que a gente às vezes pega referência das pessoas que a gente convive. Acontece muito com minhas clientes, assim, mas... Por que tu usa assim, o teu estilo é assim, mas eu percebi que tu tem um outro estilo colocando aqui, né? E aí ela vai contando e vai aparecendo, porque eu morava com uma pessoa que trabalhava, que era advogada, né? Ou tipo, ela era um estilo super esportivo e ela tinha muitas peças tradicionais. E o estilo dela é esportivo, mas ela não sabia como que ela tinha tanta peça tradicional no armário dela, né? Então, acontece muito isso, aquela coisa da gente pegar referência da mãe, da irmã, da amiga, né? Até a gente trazer da infância também, né? O que a mãe falava. E eu acho que tu é ótima para explicar sobre isso, porque, né? A gente... A questão é a gente buscar um livre-arbítrio. A autenticidade, o amor próprio vem no autoconhecimento. Ela, como a Roberta disse, ela é originada do nosso autoconhecimento, amor próprio. Então, uma coisa que eu sempre falo, os meus maiores conflitos internos era a desvalorização, era a insegurança, era a falta de amor próprio. E aí eu fazia terapia e a pessoa falava assim pra mim, se olha no espelho e fala que você se ama, que você é bonita. Eu me olhava no espelho e falava assim, eu sou linda, mas eu não me amo. Pois quando eu tô na frente de outra pessoa, eu me sinto insegura. Eu não me sinto eu não consigo ser autêntica comigo mesma. Então, conforme eu fui olhando para dentro e fazendo uma reforma íntima, eu fui vendo que o amor próprio, quando a gente olha no espelho e tenta se achar bonita, ainda é um amor próprio apegado na matéria. E esse consumo de roupas externo, sem fazer as pazes consigo mesmo, cai nesse consumo exacerbado, onde a gente vai acumulando 10 cores de roupas, 10 cores de sapatos, um guarda-roupa lotado, com etiqueta que a gente nem usa, porque a gente está comprando para se mostrar para o outro, para se sentir mais confiante, para se autoaprovar. Só que ninguém vai te aprovar se você não se aprovar. Exatamente. Não. E quando a gente e é um equilíbrio, né? Porque quando a gente começa a fazer as pazes com a nossa alma, com a nossa criança interna, com quem nós somos, nossa autenticidade, a gente precisa de menos. E a vida caminha mais leve. E eu sinto que o chamado desse momento é para isso. Para a gente entrar e trazer essa reforma íntima no sentido de uma reciclagem e observar o quanto nós estamos no externo, consumindo, brigando, vivendo, correndo contra o tempo e o quanto a gente pode conduzir uma vida a partir de agora de forma onde a gente caminha com mais leveza, né? Exatamente, acredito. Sem carregar os pesos da nossa criança interna e sem ir tanto para o consumismo para preencher um vazio existencial. E agora quem está em casa vai encarar esse vazio existencial e não vai ter como se preencher no externo.
Exatamente, porque o benefício que a gente busca para não se olhar, né, é sair, happy hour, vamos fazer compras, e aí sempre tem uma coisa para fugir de dentro da gente mesma, né? Fugir de dentro. De dentro, e eu acho que a gente teve um chamado para se olhar para dentro. Não importa se tu vai se espernear ou não. Falei que nem gaúcho agora, se espernear. Mas vai ter que ficar em casa, vai ter que esperar. O mundo parou e as coisas não adianta. Vai ter que parar e se olhar para dentro, buscar esse equilíbrio para poder voltar para esse mundão de uma maneira diferente, né? Mais leve. Mais leve. Sem carregar tanto. Olhar mais para a família, né? Eu tenho visto muito isso, até aqui em casa também. A gente está parando para jogar, para ter uma brincadeira ou outra, sabe? E isso é muito bacana, porque o mundo não, a gente acaba não parando, né? No dia a dia da vida, a gente às vezes nem se vê direito. Eu tenho 3 enteados e às vezes eles vêm, voltam, estou trabalhando, estou assim, e a gente acaba às vezes nem se vendo, né? Durante até final de semana, porque é um compromisso aqui, outro lá. E a gente tá agora aqui, faz um jogo, tá curtindo o momento juntos, né? Isso é muito bacana, porque está tendo tempo para se olhar, tempo para olhar para a família, tempo para amar, tempo para estar perto, né? E aí, nesse processo, eu já fiz esse detox, essa reciclagem na minha casa. Então, eu e meu marido, a gente arrumou a varanda, a gente arrumou a cozinha, arrumamos o guarda-roupa, os brinquedos do nosso filho. Então, a gente já fez uma organização aqui, fazendo uma limpeza de tudo aquilo que a gente carregava, que há muito tempo já não fazia mais sentido para a gente, porque a gente está sempre mudando, né? A alma, ela está sempre mudando, sempre evoluindo. Então, é um chamado para a gente olhar para a nossa vida e se reciclar. Se reciclar do que lá fora estava em excesso, do que em casa está em excesso, e parar para pensar o quanto você está vivendo nesse excesso, nessa busca desenfreada de fazer, ter, consumir, né? Cada vez mais, né? E o quanto você pode usar desse momento para ser mais alma. Exatamente. Profundo. E o consumo consciente, ele vem totalmente nesse sentido. E se a gente tem as consultoras de imagem que nos ajudam com isso também, e além disso, nos conectam com o nosso amor próprio, porque a base para ser feliz é o amor próprio. Com certeza. Não é o dinheiro, não é nada. Aliás, gente, o que a gente percebe na frequência quântica, que a abundância, ela vem a partir do amor próprio. Tá? Então, não é a gente vai ter dinheiro que nós vamos ser felizes. É o contrário. Quando a gente se ama, quando a gente se ama, quando nós estamos felizes, que vem a abundância. Porque a gente pode até se conectar com a abundância, né? Ter um trabalho onde a gente ganha bem. Mas será que esse trabalho vai preencher a gente? Não adianta de nada. A gente vai continuar no vazio. E tem muito, a gente fala, quando eu tiver aquele trabalho, quando eu ganhar aquele dinheiro, e a gente vai empurrando, né? Empurrando com a barriga a vida, e quando vê, a gente já tá velhinho e a gente não aproveitou nada, né? Acho que é muito isso. Olha, a Natália falou, e o tempo passa tão rápido, né? Aproveitar o tempo com melhor qualidade. Verdade, né? Exatamente, a gente está tendo esse presente de alguma maneira, que não é bom, nem é bom muito falar que é um presente, mas de qualquer maneira a gente está tendo um presente de estar com a nossa família, né? De estar perto das pessoas que a gente ama, né?
É, é trazer sentido para a vida, eu acho que é essa palavra. E aí o chamado, o sentido que a gente fez, né? Essa live foi para vocês usarem desse tempo para trazer sentido para a vida de vocês, fazendo uma reciclagem, tudo aquilo que não que está velho, aquilo que traz memórias antigas, que você olha para aquela roupa, para aquele objeto na sua casa e tem memórias antigas. Se no seu lar vocês brigavam muito, você e seu parceiro, você e seus filhos, faz uma limpeza na casa também. É o que eu gosto de fazer, tá? Se você tiver alecrim, ou mesmo só álcool, tá? Você coloca álcool num sprayzinho e passa pelas paredes da casa, que o álcool ele faz uma higienização de frequência também. Então, porque outra coisa que vocês podem fazer no lar imagina um tubo de luz violeta, né? A luz violeta ela é a transmutadora, é a luz de Saint-Germain. Então, ativa a chama violeta, imagine um furacão violeta passando pela sua casa, limpando todas aquelas energias que estão na parede, de brigas, de desentendimentos, de lamúrias, de tristezas, para fazer esse detox no tempo que vocês vão ficar nessa fase. Tragam essa consciência de que a sua casa, o seu templo, e faz essa limpeza de tudo aquilo que não condiz com todo esse campo de tristeza, de briga contra o tempo, de roupas que, quando você olha, traz uma tristeza, roupas que não faz sentido com a sua verdade, que você comprou só para você pertencer a algum momento, só para você se colocar num lugar que não fazia, que você não era feliz. Então, é um chamado para a gente se observar e trazer consciência para a vida. Então, por exemplo, eu faço os alimentos, o que a gente está comendo, então na hora que eu estou cozinhando, eu faço reiki na comida. Para trazer essa consciência para o lar. Então, eu faço a chama violeta, eu fiz um altar enorme na varanda, para a gente ter esse espaço na varanda, onde a gente possa se interiorizar e sair do coletivo, tá? Do consciente coletivo está muito pesado. Então, a gente está nessa bolha de luz. Outra coisa que eu tenho feito muito, gente, que eu acho que é muito bacana, se envolva numa bolha de luz azul. A bolha de luz azul, ela protege a gente do consciente coletivo, do externo, né? E lá dentro dessa bolha, você imagina rosa, você se imagina dourado, a frequência que você quer vibrar naquele momento. Imagina suas células vibrando rosa, suas células vibrando dourado, para trazer essa energia renovadora. Imagina sua casa, essa bolha de luz azul, e dentro coloque essa luz rosa também, depois de transmutar com a chama violeta. E vocês podem fazer isso, e quando você... Primeiramente, a dica, né, que a gente tem aqui para dar. Olhe para o guarda-roupa e ver o quanto vocês estão carregando que não condiz com a sua verdade. Exatamente. Faz uma listinha, pega uma caneta, um papel e faz uma listinha de tudo aquilo que te faz feliz, tudo aquilo que você gosta, o que a sua essência é. Você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa fechada, você se aceita. Aceita o que você gosta. Percebe o quanto você estava caminhando, levando uma vida para pertencer, para agradar o outro, né? Isso. O seu trabalho, será que te fazia feliz? Como você pode construir um mundo novo a partir de agora, com uma consciência de consumo, com uma consciência de vida? Exatamente, exatamente. Pode falar, Dani. Não, e assim, agora a gente está tendo tanto tempo dentro de casa, né? Independente de trabalhar, quem está trabalhando no home office, entra no closet, entra no armário, separa um dia camisetas, partes de cima, veste essa blusa que faz 5, separa essas peças que faz muito tempo que tu não usa, vai para frente do espelho, experimenta uma por uma, olha, observa, sente, antes de experimentar, olha se essa peça tá em boa qualidade, olha no espelho, eu costumo sempre falar, tira uma foto
tira uma foto de ti com essa roupa e para te poder depois observar o que ela te traz, né? Uhum. Por que tu não usa? E faz essa pergunta, por que faz 6 meses que eu não uso? É porque ela tá danificada? É porque tá muito grande, tá muito pequena, né? Essa cor tu não gosta, tu comprou, mas ela tu coloca, tu nunca consegue usar, né? Então eu acho que é interessante, cada dia separa umas 5 peças do closet e experimenta mesmo. Olha a peça, experimenta, olha, percebe se ela faz sentido para ti ainda. E cada dia vai fazendo com sapato, com roupas íntimas, né? E isso é uma coisa bacana também, porque não adianta falar assim, vou tirar essa peça, vou tirar essa peça, vou tirar essa peça. E aí, quando tu olhar o guarda-roupa, ele vai ficar, nossa, eu não tenho roupa mesmo. Porque aí tu vai, vou tirando, e não sabe nem por que tirou. Então, é importante experimentar essa peça, sentir, ver como tu falou, essa energia da peça, se ela condiz ainda, além de se ela está num bom estado ou não, né? É super interessante. E depois, essas peças que sobraram, vai fazendo look, pega uma calça, experimenta com uma outra a parte de cima, vai observando as cores. Eu tenho até uma dica, se vocês quiserem. Tem app e também tem um círculo cromático, ó. Não sei se tu conhece, Ró. Conheço. É muito interessante. Tu usa? Não, eu vou... Não. Tem alguns apps muito bacanas também que tu pode baixar. E aí, vamos dizer, tu tem uma blusa vermelha, né? Tem uma blusa vermelha. Essa blusa vermelha, tu pega esse sinalzinho aqui. Vou explicar por cima, tá? Tá. A cor vermelha, e olha que interessante, o verde e o vermelho são as cores complementares. Então, quer dizer, tu usa, claro, isso é uma combinação bem para pessoas que querem mesmo utilizar cores. Porque senão, dependendo, não vai gostar de usar um vermelho e um verde. Mas aí não é assim, eu vou usar uma calça vermelha e a blusa verde. Não, pode ser uma calça vermelha, um brinco verde. Começa por coisas pequenas e aí isso ajuda a até aumentar a quantidade de looks e peças no teu closet também. Isso é interessante. Quem quiser, acho que tem no Brasil para comprar, aqui nos Estados Unidos também, e tem o app também, que eu posso pôr aqui no chat. Legal. É super interessante também. Isso ajuda a gente a fazer mais looks e entender aquela peça, pode usar com aquela outra cor, com uma outra cor, sabe? Ao invés de usar só o branco e o preto, o branco e o vermelho, né? Muito interessante. Porque a roupa era a nossa persona, né? Nessa linha, pela abordagem junguiana, então a roupa é a nossa persona, é a nossa máscara. E aí a gente vai encerrar deixando isso. Que máscara que você está usando? Conforme você faz essa limpeza no guarda-roupa, observa que máscara que você estava usando. Será que você estava conectada com a sua essência, sendo verdadeira? Ou você estava usando roupa só para pertencer? E, gente, faz muito sentido. Eu tinha saias, sabe aquelas saias indianas? E eu não usava, mas eu achava que eu ia guardar a saia que eu ia usar. E tu ganhou? Tu ganhou? Não, eu comprei. Aham. Mas eu não gosto desse estilo, não acho que fica bem pra mim. Eu tenho um quadril muito largo, quando eu uso fica maior o quadril, sabe? Sim. E eu falei assim, não, mas aí eu achava que tinha, né, queria saia meio indiana, sabe, uma coisa mais, né, zen. Mas eu não uso saia indiana, eu gosto de saia mais curta, é o meu sentido. Exatamente. Não, com certeza. Então, às vezes, até na espiritualidade, a gente tenta se enquadrar com algo que não faz sentido para nossa essência. E
a persona, o quanto nós estamos usando a nossa roupa para criar uma persona, uma máscara que não é a nossa verdade. E se a gente está nessa máscara, nessa persona que não é a nossa essência, a gente vai cair nesse consumismo excesso. Então, é um olhar para dentro, é um olhar para a matéria, é um olhar para o seu templo, para a sua casa, sintonizar uma frequência nova, para quando a gente sair dessa fase, a gente conseguir... Isso de colocar cores no guarda-roupa, na vida, é muito, muito bacana, né? A gente colocar a cromoterapia. Exatamente. Né? Não, a cor é algo incrível. Eu, às vezes, tenho meus altos e como todo mundo tem, né? Seus altos e baixos. Eu, às vezes, acordo, não estou muito animada, mas tenho uma reunião, tenho uma cliente para atender. Então, eu falo, não, hoje eu vou usar um vermelho para me dar poder. Né? Então, hoje eu quero passar leveza, então eu vou usar um branco, né? Então, eu acho que a cor, com certeza, ela traz essa energia pra gente, né? Dá uma energia. O amarelo, né? O amarelo também, às vezes, quando a gente tá cansada, põe um amarelo, põe o vermelho, põe uma cor quente, por exemplo, né? Traz essa energia. Muito interessante, né? Como a cor faz a diferença. Então é isso, Dani. Você tem mais alguma dica para a gente fazer nesse momento que nós estamos em casa, de reciclagem? Eu acho que esse momento realmente olhar, observar o que não faz mais sentido, guardar, claro, não é o momento agora de doar, né? Mas guardar para ver se alguém, quando você puder, doar para a família ou para uma instituição de caridade, né? Acho que é muito importante nesse momento fazer coisas que a gente não consegue fazer quando está na loucura da vida, né? No mundão que não para 24 horas, né? Eu acho que é super interessante esse momento de se olhar e observar todas as áreas da vida, da casa, né? E realmente se conectar com isso tudo, né? Com uma consciência diferente, né? Isso. Uma nova consciência, né? De fazer as pazes consigo mesmo, fazer as pazes com a matéria. Exatamente. Fazer as pazes com o seu lar, com a sua família. Trazer amor para a nossa vida. Acho que é o chamado do momento. Trazer amor. Exatamente. A Roberta falou, amo roupas coloridas e estampadas, traz uma alegria. É verdade, traz mesmo. Roupa colorida é uma delícia, né? A Natália já vai cair nossa live logo mais, tá? Mas vamos terminando. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Gente, eu sou geminiana. Eu sou geminiana, eu preciso de rotina. Não posso ter essa consciência na minha cabeça, senão vou embora fazendo só coisas diferentes, saio da rotina. Exatamente. Esses dias eu até brinquei com o meu enteado, eu falei assim, tu consegue comer com a mão esquerda, né? Então eu fiz um dia assim de testar, pegar a colher com a mão esquerda, escovar o dente com a mão esquerda, né? Eu acho que isso faz a gente ficar no agora, né? Traz essa energia de estar no agora, assim. Não é? Sim. Traz essa energia de estar no agora. Maurício falou ouvir muita música. Verdade. Ouvir muita música nesse momento, né? O que eu tenho feito, tá, aqui em casa, é colocar muitos hertz, né? 432 hertz. Principalmente 432, que é a frequência do amor, 500, né, hertz. Então eu passo o dia inteiro, ai, te amo, Carol. Eu passo o dia inteiro colocando hertz em casa, solfégios, música clássica.
Então, eu mantenho esse clima, assim, bem sereno, bolha de luz azul em volta, raio violeta, rosa. A minha casa é meu templo, e eu faço esse templo da minha casa. O meu ter é sagrado, né? Se a gente está no momento onde a gente precisa, estamos entrando numa crise econômica mundial. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Estamos entrando numa crise da matéria, né, do físico, onde está abalando o nosso físico no sentido de doenças. Então, o que eu sinto é que a gente precisa fazer as pazes com a matéria, tá? Porque se a gente entrar numa consciência maior da matéria, a matéria ela existe para nossa evolução, para dar sentido para a alma, e não o contrário. A alma ela precisa estar bem. E nós estamos aqui nesse planeta para evoluirmos. Gaia ofereceu esse planeta para evoluirmos. Então, esse pulmão Gaia, de alguma forma, não está bem, né? O quanto nós estamos poluindo esse pulmão Gaia, e agora nós estamos manifestando no físico esse pulmão que também está debilitado, e a gente precisa ficar em casa para sintonizar com um ar mais leve, com um respirar mais conectado com a essência da vida, com a natureza, com os rios, com os animais. Então, existe um chamado acontecendo, né? Não, e a gente está vendo, né? A gente está vendo muito em Veneza, os peixinhos, dá para ver os peixinhos na água, né? Os golfinhos passeando. A poluição baixou completamente, né? Nos países aí. Então, eu acho que eu penso muito que a natureza estava gritando, assim, precisava desse tempo para ela, né? Sim, sim. E agora a gente, com humildade, a gente honra esse momento, trazendo essência para a nossa vida, trazendo amor para a nossa vida. Então, estar em casa nesse templo e criar esse templo na sua casa é muito importante. E honrar esse templo, né? Honrar o que você tem, a matéria que você tem hoje, agradecendo mesmo. E eu acho que esse momento também, Ró, é um momento de, como a gente já falou, de interiorizar. E eu acredito muito que a nossa imunidade, ela fica fragilizada quando a gente tem raiva, quando a gente tem medo, quando a gente transmite essas emoções dentro da gente, né? Acho que eu acredito muito nisso. Tu acredita que essa energia que a gente emana pode trazer tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Acho que esse momento, como a Luciana falou, eu que sou do grupo de risco por ter asma, o que você sugere, né? Eu acho que eu sugeriria que pensamento positivo, né? Olha, veio uma frase muito forte para mim, tá? Que eu posso indicar. Se vocês têm Japamala, tá? Porque nós somos criadores, nós somos um campo energético criador, tá? Então, o que a gente pode fazer nesse momento é pegar um Japamala e em cada conta você vai dizer: a vida está em mim, a vida está em mim, a vida está em mim. Eu sou a vida, eu sou a luz. Então, se conectar com a energia da vida, porque o pulmão, segundo as leis biológicas, né, na psicossomática, quando uma doença atinge o pulmão dá sentido ao ar que nós respiramos. Então, o pulmão é como se estivesse, né, na não-vida, perdendo o ar. Sim. E a gente trazer essa